Bom, vamos começar então a leitura do livro da Miriam Gurgel, Projetando Espaços e Design de Interiores. Edição é de 2007, para quem for fazer referência, tá? Editora Senac, cidade de São Paulo. Bom, nós vamos falar sobre o capítulo 7, Ambientes, página 139. Eu vou tentar não fazer sombra, a iluminação não tá muito boa, vou tentar não fazer sombra, tá? 139. Então, nós vamos lá para a página 139. Ambientes. Vai começar pelo hall de entrada, tá? Que é um ambiente social. Vamos lá. A porta de entrada pode ser especialmente criada para seus ocupantes, personalizando ainda mais o projeto. O hall de entrada é o primeiro contato com a casa. Estabelecerá o estilo e a personalidade do projeto, já que é a primeira impressão que as pessoas registrarão ao chegar à residência. O hall deve ser claro e com certa mensagem de boas-vindas. Isso é uma dica, tá? Nem sempre a cor clara também, às vezes você pode pôr uma cor mais escura, isso vai depender muito da composição. Para algumas pessoas seria útil um aparador para deixar as chaves logo ao entrar, ou colocar a correspondência do dia. Espaços para casacos, guarda-chuvas, chapéus ou echarpes, por exemplo, também podem ser armazenados nessa área, à vista ou em armários apropriados. Evite a sensação de desordem, organizando bem os elementos compositivos. Hoje em dia, em época de pandemia, né, uma ideia interessante também é colocar bancos, né, bancos que têm um estrado embaixo, para vocês colocarem sapato, né? Por exemplo, eu não gosto de entrar com o sapato da rua, então eu chego, sento no banco, já tiro o meu sapato da rua, coloco embaixo, pego um chinelo que eu já deixo ali, que é para usar dentro de casa somente, né? Então, uma ideia interessante. Procure evitar escadas de acesso ao segundo piso, direcionadas para a porta de entrada. Aqui já é mais para arquitetura, né? Quem vai desenvolver o projeto de arquitetura. Segundo o Feng Shui, a energia que entrar na casa será desviada para o andar de cima. Isso é uma técnica, tá? O Feng Shui é uma técnica oriental, tanto para fazer projetos arquitetônicos, quanto para fazer também projetos de design de interiores. Outra providência seria evitar espelhos posicionados diretamente em frente à porta, para que, segundo o Feng Shui, não reflita para fora da casa a boa energia que ali entraria. Isso que tem uma controvérsia, tá? Tem gente que fala que é bom colocar porque também joga para fora da casa energias ruins. Bom, enfim. Temos aqui alguns desenhos, né, de halls de entrada, né, com armário para casaco, um hall planejado evitando que a porta fique de frente, mas aqui é mais para arquitetura, tá? Enfim, o hall de entrada é um ambiente social, é o ambiente que vocês vão trabalhar as boas-vindas da casa. Nem toda casa que vocês encontrarem vai ter hall, vai depender muito da casa, às vezes é só um espaço mesmo que vocês podem transformar em um hall. Uma coisa interessante eu gosto de evitar fotos pessoais no hall de entrada, sabe? Tem gente que enche de foto. Isso não é muito legal. Porque você às vezes vem uma pessoa estranha que você não quer que conheça todas as pessoas da sua família, que veja fotos íntimas, né? Fotos pessoais. Então, colocar fotos em parede até é legal, mas assim, no hall íntimo. Porque você também tem um hall íntimo de distribuição para os quartos. Aí lá é legal colocar as fotos. Mas no hall de entrada já não é muito legal. A iluminação por arandelas pode ajudar a criar a atmosfera desejada. Desenho diretamente no piso do mármore, cerâmica ou qualquer outro material poderá ser utilizado como recurso para eliminar tapetes e manter uma fácil manutenção. Lembre-se, entretanto, que esta é uma solução mais definitiva e estática e que poderá sair de moda ou ainda dependendo do temperamento das pessoas poderá cansar.
Gente, cuidado com a questão da moda, tá? Lembra que a gente já falou que nós temos tendências, né? E não moda, modinha. Living ou sala de estar. Impossível criar um projeto de interiores realmente funcional se não soubermos exatamente a que se destinam os ambientes, ou seja, quais as áreas e os espaços que devem ser criados para atender as necessidades de seus ocupantes. Local para conversas familiares ao final da tarde, ouvir música, receber amigos, ler, jogar cartas ou assistir TV podem ser algumas das possibilidades. Para cada uma delas haverá uma distribuição, materiais mais recomendados, iluminação e ventilação adequada. Aqui é uma planta com uma sala aberta, digamos assim, né? Mais aberta. Percebe que é mais antiguinha por conta da TV que está jogada aqui, né? Outros layouts. Lembrando que layout é a distribuição dos objetos em um determinado espaço, né? Então, são distribuições dos móveis num determinado espaço. Aí temos aqui distribuição em L, distribuição em U. Como assim L? Eu faço um L com o mobiliário, eu faço um U com o mobiliário, né? Aqui mais arredondada. Não que a sala tenha que ser arredondada, a sala é quadrada, mas vocês podem também trabalhar com ângulos mais... com ângulos 45 graus ou outros ângulos. Aqui são desenhos de fluxo, isso aqui é importante. Tá? Então, quando você está trabalhando uma sala, evitar que as pessoas passem no meio dos móveis. Por exemplo, você está concentrado conversando, e aí você deixa um fluxo de passagem bem no meio. Então, toda hora a pessoa vai passar entre as cadeiras para se locomover na casa. Então, isso é ruim, né? Você está querendo conversar e aí tem uma passagem aqui, por exemplo. Né? Vamos supor que tem gente sentada aqui conversando com quem está aqui. Então, você vai ter uma passagem toda hora por entre essas pessoas que estão aqui. Né? Aqui já está melhor, ó. Você sai e não passa entre as pessoas que estão sentadas conversando aqui também. Tá? Desvie a atenção de uma peça de mobiliário indesejada. Crie centros de interesse, pontos focais, para dinamizar a composição. Ambientes quadrados ou muito longos, por exemplo, podem ser alterados facilmente, utilizando a cor correta na parede certa. Cores como tons de alaranjado ajudarão na socialização nesse espaço. Amarelos criarão uma atmosfera luminosa e alegre. Bordeaux são mais formais e sofisticados, ao passo que azuis e verdes, em tonalidades de pastel, são frescos e relaxantes. Analise a cor que mais se adaptará à atmosfera desejada. Alguns elementos básicos. Sofás e poltronas. Escolha apropriadamente não só o tamanho, mas também o material de revestimento. São inúmeras as opções existentes para revestir essa peça tão necessária. Verifique também a resistência da estrutura do sofá, certificando-se de que não seja tão mole e torne difícil se levantar dele, nem tão duro, que seja incômodo. Os modelos mais baixos são recomendados para pessoas mais jovens. Os mais altos são indispensáveis para pessoas idosas ou com problemas de locomoção. Lembre-se de que banco e cores quentes aumentarão visualmente o tamanho da peça. Preto e cores frias diminuirão seu volume. Utilize cores ou estampas da moda nas almofadas e pequenos objetos. Eles são mais fáceis e econômicos de serem substituídos do que o tecido de um sofá de 3 lugares, por exemplo. Poltronas extras ou cadeiras de braço. Podem ser peças coringas quando forem necessárias mais cadeiras para a mesa de jantar. São flexíveis, leves e fáceis de movimentar ao redor do ambiente. Puffs, excelentes alternativas para criar mais opções de assentos, ao mesmo tempo que ajuda a integrar espaços. Alguns projetos contemporâneos armazenam puffs sob a mesa de centro, evitando que ocupem espaço enquanto não são necessários. Grandes puffs podem também ser usados como mesas de centro, numa solução mais informal. Mesas de centro. Mantenha ao redor da mesa uma distância mínima de 60 centímetros entre a mesa e as peças ao redor. Evite bater a perna na mesa. Não distancie mais que 80 centímetros, evitando que as pessoas tenham de se levantar para alcançá-la. Sua altura ideal está entre 40 e 50 centímetros.
Evite problemas com mesas de tampo de vidro em residências com crianças. Mesas de canto. Podem ser iguais ou diferentes entre si. Podem ser iguais à mesa de centro ou diferentes dela. Tudo dependerá do caráter e do estilo da composição. Uma mesa de cada lado do sofá, 2 abajures idênticos e um quadro centralizado no sofá é o maior exemplo de uma composição formal e estática, ideal para soluções também formais. E a gente diria também que ela é simétrica, né? Cores. Verdes são interessantes e relaxantes. Laranjas estimularão a socialização no ambiente. Amarelos em tons de creme são alegres e compõem com quase todos os estilos. Gente, essa questão das cores é mais profunda, tá? Aqui são apenas algumas dicas, tá assim, mencionando. Vale aqui um estudo um pouquinho mais detalhado sobre teoria das cores, psicologia das cores, ok? Iluminação. Procure criar as iluminações geral, de contraste e de tarefa, com acendimentos independentes e dimmers, possibilitando assim diferentes atmosferas no mesmo ambiente. A gente costuma falar que são cores, iluminações gerais ou iluminações cênicas, né? Embora uma sala de estar propriamente dita é mais para conversa ou leitura, então vocês têm que prestar atenção na questão também de iluminar com abajur, né? Luminárias de piso. Se você vai colocar quadros e objetos interessantes de decoração, às vezes uma luz cênica focada nesses objetos, né? Os interruptores são interessantes também para vocês não acenderem tudo de uma vez, então vocês podem sim indicar para refazer os interruptores de uma reforma, por exemplo. A iluminação geral difusa poderá ser proveniente do teto, de arandelas uniformemente distribuídas no ambiente ou mesmo de luminárias de pé, com potentes lâmpadas e foco direcionado. Evite posicionar spots embutidos sob os assentos, para não aquecer a cabeça das pessoas. Hoje em dia LED não tem mais isso, tá? Spots direcionados, mas é ruim também, toma cuidado com o ofuscamento, quando você olha diretamente para uma luz. Spots direcionados às mesas de centro ou áreas de circulação são mais recomendados. A iluminação de tarefa para a leitura, por exemplo, poderá ser proveniente de abajures sobre as mesas laterais. Para escrever, podem ser utilizadas luminárias de mesa com haste flexível e spots dicróicos no forro, direcionados ao tampo da mesa. Lembre-se de que também os abajures podem ser controlados por interruptores, facilitando o acendimento das luminárias. As luminárias de pé, por serem de fácil manuseio, são flexíveis e uma boa opção para iluminação extra. São bem eficientes quando direcionadas para o teto e um bom artifício para iluminar mesas de jogo ou cadeiras de leitura. Aqui algum spot com uma direção, uma luz mais difusa, geral, né? Aqui um joguinho, né, de projeto mostrando os pontos, né? Aqui é uma legenda, então cada ponto é um tipo de iluminação e os interruptores, ó, paralelo e simples. O que é um interruptor paralelo? É aquele que você entra, acende e quando vai sair para o outro lado você apaga. Então são 2 interruptores para acender os mesmos pontos de luz. E interruptor simples é aquele que é só um interruptor para acender aqueles pontos de luz, tá? Iluminação decorativa ou de contraste ajuda na criação da atmosfera de caráter dos ambientes. Quadros, coleções, arranjos de flores ou qualquer outro detalhe poderá ser enfatizado por iluminação direcionada. Um home cinema, né, uma sala de TV. Dependendo do grau desejado de refinamento sonoro, as exigências com certeza aumentarão. A quantidade de equipamentos disponíveis é maior a cada dia. O desenvolvimento tecnológico não para e, com ele, novas soluções espaciais vão sendo possíveis. Se antigamente precisávamos de 90 centímetros de profundidade no móvel para instalarmos uma TV com tela grande, hoje em dia não são mais necessários, né? Analise o tamanho do ambiente e verifique qual o tamanho máximo ideal de TV ou tela para que a imagem não distorça. Partindo desse ponto, comece o projeto. Caso a situação seja oposta, ou seja, o projeto deva partir do tamanho de uma TV, verifique quais as dimensões máximas ideais para o ambiente. Existem tabelas, tá? Que vocês têm em relação ao tamanho da TV e o distanciamento que as pessoas devem estar da TV. Então, é sempre bom vocês analisarem e pesquisarem essas tabelas
né, de espaçamento necessário entre TV e sofá de acordo com o tamanho da TV. Toda a aparelhagem deve ser definida antes de começar o detalhamento do projeto. Então, vocês precisam saber se vai ter um home cinema, se não vai ter, quais os aparelhos, né, para a quantidade de tomadas e tudo mais. Alguns profissionais sugerem que o tamanho da tela em polegadas seja multiplicado por 7,62 para obter a distância entre ela e o sofá. Portanto, uma tela de 32 polegadas, por exemplo, deverá estar a uma distância de aproximadamente 2,40 metros. Os materiais de revestimento também são diretamente responsáveis pelo grau de perfeição sonora alcançado. Para os mais exigentes, materiais de superfície polida devem ser evitados, já que aumentam a reverberação do sol, que é quando o sol bate e volta, né? Tapetes espessos ou carpetes são mais recomendados, eles absorvem o sol. Então, quanto mais poroso, mais tecido você tem no ambiente, a gente chama de ambiente surdo, né? Ou seja, aquele som ele vai ser absorvido por esses materiais mais porosos, por tecidos. Pouco vidro ou espelho também é aconselhável. Mesa, porque também são materiais lisos que vão reverberar. Mesas de mármore devem ser substituídas por madeira e persianas por um tipo de cortina mais espessa. A iluminação também poderá ser um problema. Procure utilizar blackout, né, janelas blackout ou cortinas blackout, para vedar completamente a luz externa. Uma arandela ou abajur próximos à mesa lateral podem ser uma solução para mudar os canais de TV sem ter que acender a luz geral. Uma boa ideia seria a colocação de um interruptor que comande os pontos de luz próximos à TV. Cuidado com a iluminação, tá? Em salas é ruim, não é recomendado a gente apagar a luz total e assistir TV no ambiente totalmente escuro, porque nossa pupila dilata. Então, a gente vai receber aquele brilho da TV diretamente. No cinema, por exemplo, isso não acontece porque existe uma projeção de trás, né, para a tela. Então, a tela em si não emite brilho, ao contrário da TV. A TV emite brilho. Então, o ideal são iluminações indiretas, iluminações difusas, né, para você ter um ambiente com uma iluminação adequada para poder ver a TV com calma, né, mas sem estar totalmente no escuro. Lembre-se de que assistir a um filme ou a TV significa mais do que sentar e acionar o controle remoto. Estão envolvidas outras atividades, como beber ou comer, atender ao telefone, ler a programação do dia, entre outras. Portanto, será necessário mais do que uma poltrona ou sofá. Alguns elementos básicos. Sofás devem ser confortáveis e adaptados ao modo como os ocupantes preferem assistir a TV. Verifique quantas pessoas usarão o espaço com frequência para prever assentos frontais em número ideal. Podem ser fixos com ou sem utilização de puffs de apoio ou reclináveis. Escolha material de revestimento que se adapte melhor aos usuários, já que alguns podem achar incômodo deitar num sofá de couro, por exemplo. Poltronas podem ser uma opção interessante em pequenos espaços, pois são flexíveis e possibilitam um ajuste no ângulo de visão. Rodízios ajudam na flexibilidade do ambiente. Mesas de centro. Dependendo da proposta, podem ser substituídas por aparador atrás do sofá, ou mesmo somente por mesas laterais. Boa iluminação será necessária para que as pessoas não tropecem sobre ela. Cantos arredondados são bem-vindos, bem como materiais resistentes. Aqui está uma perspectiva com um ponto de fuga, mostrando a parede, né, onde estaria instalado aí um home cinema. Home theater. Vamos lá. Estocagem. Quantidade de objetos a serem estocados varia de projeto para projeto. Analise a quantidade em unidades ou metros lineares e calcule o espaço necessário. Iluminação. Procure não posicionar a TV na parede oposta às janelas, por causa da reflexão da luz na tela. Uma iluminação lateral à TV ou mesmo atrás dela será mais conveniente. A iluminação geral pode ser controlada por um dimmer, caso seja a única existente no ambiente. Caso haja possibilidade, mantenha uma luz suave de apoio para que as pessoas possam movimentar-se no ambiente sem problemas. Sistema de som. É fundamental posicionar corretamente as 5 caixas de som e subwoofer que compõem o sistema para um home cinema. Dê uma olhada, tá? Pode ser que isso tenha mudado. As caixas laterais frontais podem ser instaladas diretamente no teto ou parede, ou ficar sobre o suporte apoiado no piso. As 2 caixas laterais traseiras devem estar posicionadas na altura dos ouvidos das pessoas sentadas, próximas a elas, utilizando os suportes de piso ou montados na parede.
A caixa central, que corresponde às vozes das pessoas nos filmes, deve ser instalada sob a TV, frontalmente ao sofá, para que os usuários tenham a perfeita sensação de que a voz vem diretamente da tela. Já o subwoofer, são os graves e os subgraves, deve estar no piso próximo à TV, ou mesmo na lateral dela. Aqui está um esqueminha, tá? Aqui é uma outra perspectiva, mais antiguinha, né? E dimensões. Essas dimensões de hoje em dia já não são mais, né? Ninguém mais tem videocassete, ninguém mais... Quase Blu-ray ninguém usa mais, né? Tudo nas nuvens. Então, a tecnologia a gente tem que estar sempre antenada com todas as mudanças. Sala de jantar. Para algumas famílias, este ambiente é utilizado apenas em ocasiões especiais, uma vez que fazem uso da copa no dia a dia. Se a maioria dos utensílios utilizados nessas ocasiões for armazenada nessa área, em buffets ou aparadores, facilitará muito. A utilização de quadros, fotos, espelho ou coleção de pratos para ornamentar as paredes nestes ambientes ajudará a criar uma atmosfera desejada. Alguns elementos básicos. Mesa. Lembre-se de que cada pessoa necessita de pelo menos 60 centímetros de espaço para movimentar-se bem durante as refeições. Cadeiras de braço, por exemplo, ocupam espaço maior. A altura mais desejável ficará próxima dos 75 centímetros com cadeiras de 45 de altura. Assento, tá, gente? Procure manter a distância entre o tampo e o assento em 30 centímetros. O material pode variar bastante e deve estar de acordo com a atmosfera do ambiente. Considere a manutenção necessária e avalie a melhor opção. Mesa com extensão é uma boa opção, pois permite que no dia a dia a mesa não ocupe muito espaço, podendo facilmente ampliar o número de assentos. Nesse caso, as cadeiras que serão utilizadas nesse espaço podem estar dispostas em outros ambientes. Para poder acomodar maior número de pessoas à mesa, opte por formas retangulares, com pé pedestal ou finos. As mesas redondas, no entanto, facilitam mais a socialização entre as pessoas. Cadeiras. Selecione opções confortáveis. Capas podem ser uma opção para proteger os assentos no dia a dia. Compre a mesa, depois analise a cadeira que melhor se adapta ou vice-versa. Procure não juntar uma cadeira a uma mesa no escuro. Na maioria dos casos ocorrem problemas. Aparador ou buffet. Peças que podem ser bem úteis. O aparador pode ajudar num jantar americano, por exemplo. Certifique-se de que o tampo seja resistente ao calor ou guarde protetores no buffet. O buffet pode guardar faqueiro, aparelhos de jantar, copos, toalhas, guardanapos, travessas, recheio ou ainda qualquer outro utensílio ou equipamento utilizado neste ambiente. Faça uma lista e escolha a melhor opção. Para armazenar, gavetas. Gavetas com subdivisões apropriadas, gavetas simples, prateleiras com corrediças, prateleiras fixas serão algumas das opções. Iluminação. É sempre interessante proporcionar mais de uma opção de atmosfera criada a partir da iluminação. Arandelas podem ser utilizadas para uma iluminação geral, mais sofisticada e contemporânea. Podem ser utilizadas em parceria com a iluminação de tarefa por spots dicróicos sobre o tampo da mesa e o aparador, se houver. Outra opção de iluminação de tarefa é o uso de lustre central. Alguns modelos podem gerar até 700 watts. Dimmer é uma opção... Cuidado com watts, tá? Ele não significa luminância. Vocês vão ver isso melhor, mas são coisas diferentes. O dimmer, né, é uma opção necessária para controlar a quantidade de luz proveniente da luminária. Procure não criar competição entre o lustre e a mesa. Caso o enfoque seja o lustre em si, neutralizar a mesa pode ajudar na criação de uma composição mais interessante e menos confusa. Se usa muito pendentes, tá? Em cima das mesas de jantares. Caso o enfoque seja a mesa, a iluminação por spots ou plafond será a melhor opção. Evite direcioná-los diretamente aos assentos para não aquecer as pessoas. Isso não acontece mais com LED, tá, gente? Então, aqui é um pendente, ó. Interruptores paralelos. Aqui são 3 pendentes, 3 pontos, né? Então, aqui você tem algumas possibilidades de composições. Dormitórios. Podemos dizer que este ambiente é o mais pessoal numa residência. Nele dormimos e acordamos. É nele que teremos nosso último contato com o mundo exterior e o primeiro contato com o novo dia. Por isso, aquilo que vemos ao nosso redor e que percebemos e sentimos nesse ambiente é muito importante. Pode ser um espaço para dormir, um refúgio para estar sozinho, para relaxar e ainda para o relacionamento pessoal. Na maioria dos projetos, os ambientes mais sociais das casas são mais valorizados ou menos enfatizados.
É importante que ou mesmo enfatizados, é importante que cada dormitório seja realmente o reflexo daqueles que dormem nesse espaço e não uma solução impessoal. Iluminação natural e ventilação boas são fundamentais. Poder abrir as janelas de manhã, deixar o sol entrar e o vento limpar o ar acumulado durante a noite é fantástico. Alguns exemplos, alguns projetos, ambientes reversíveis são uma grande opção para que se explore ao máximo a utilização dos ambientes. Aqui algumas composições de quartos com banheira, suíte. Evitem sempre encostar a cama na parede, tá? Só encostem se não tiver outra opção. Às vezes, um quarto de hóspede pode virar escritório também, né? Dormitórios infantis e juvenis são, na maioria dos casos, mais complexos, pois podem ocorrer diferentes atividades nesses ambientes. A cada 3 anos, aproximadamente, as crianças tendem a mudar suas necessidades no dormitório. Portanto, podemos dividir essas necessidades em 5 fases. De 0 a 3 anos, repousar, dormir, trocar, armazenar, amamentar, até a fase em que podem ser acrescentadas as mesas para atividades motoras. Cores mais tranquilas são recomendadas para uma atmosfera mais repousante. Piso de tato agradável será mais do que apreciado por quem vai engatinhar e brincar sobre ele. Iluminação por abajur e iluminação geral com dimmer funcionarão bem. Um projeto mais focado em combinação de cores e texturas pode ser uma opção melhor do que uma solução temática. Custará menos e durará mais, já que visualmente tenderá a cansar menos. De 4 a 6 anos. O berço poderá evoluir para uma cama normal. Trocador e cadeira para amamentar serão substituídos por mesa para brincar e estudar. Será necessário maior espaço de acesso fácil para armazenagem de brinquedos. Quanto mais acessíveis os brinquedos estiverem para as crianças, maior a chance de ensiná-las a guardá-los. Manter espaços no chão para jogos e brincadeiras é uma boa opção. Podem surgir TV e jogos, CDs, qualquer outro eletrônico, às vezes até videogame, né? De 7 a 10 anos. Uma bicama poderá ser adicionada à cama para os eventuais amigos que começarão a passar a noite. O piso não precisa mais ser vinílico, nem de tato agradável, já que a maioria das atividades será desenvolvida em cadeiras ou mesmo sobre a cama. Portanto, um visual mais sofá com almofadas e cama contra a parede será mais bem explorado. Estudar passa a ser o segundo enfoque desse ambiente. Mesa na altura de 75 centímetros, cadeira confortável, computador, etc. Livros, lugar para armazenar livros, material escolar, TV, toda a parafernália que começa a fazer parte da vida de um futuro adolescente. Quanto maior e mais eficiente for a estocagem de roupas e acessórios, maior a chance de manter o quarto em ordem. Uma composição na parede com ganchos para a coleção de bonés pode ser uma maneira de organizar o caos, de maneira criativa e na linguagem de quem vai ocupar esse espaço. De 11 aos 13 anos. É a fase em que será muito importante a participação do adolescente no projeto. Os quartos passarão a ter mais personalidade, tornando-se refúgios. Garanta uma boa ventilação, iluminação natural abundante para uma atmosfera sadia. Os aparatos eletrônicos continuam a aumentar e as características dos detalhes decorativos tendem também a mudar. Acima dos 13 anos, o dormitório é mais um território. Devem desaparecer os vestígios da infância, já que os adolescentes nessa fase têm seus ídolos e o quarto é seu santuário. Sua personalidade deverá estar nos detalhes e até mesmo na cor das paredes. Enfatiza-se a necessidade de quantidade de armazenagem de fácil acesso. A decoração das paredes passa a ser bastante personalizada por quadros, pôsteres ou qualquer outra referência importante para os adolescentes. Alguns elementos básicos. Cama. Escolha o tamanho ideal para as dimensões do dormitório. Mantenha a proporção entre as duas dimensões e o espaço ao redor. A maioria das camas tem altura final de aproximadamente 45 centímetros. Isso depende muito do colchão, tá? Podem ser mais altas caso haja necessidade de utilizar espaço sob o colchão ou estrado para guardar coisas. Procure não ultrapassar, entretanto, 60 centímetros, que tornará o acesso muito incômodo. Algumas composições. Nesse caso aqui, ele encostou na parede por conta do layout, que você vai enfatizar aqui um escritório e tal. Mas isso vai depender muito do tamanho do quarto, tá? E do que vocês vão propor. Nunca coloca a cama embaixo de janela, tá? Porque senão você dificulta o acesso à janela para fechar e abrir. A cabeceira pode ser de diversos materiais, como madeira, ferro, alumínio, almofadas ou mesmo estofada e revestida com tecido. Escolha aquela que mais se adapta ao projeto e principalmente à atmosfera do ambiente.
Criado mudo. Essa peça deve atender totalmente às necessidades de cada pessoa que o utilizará. Uma lista de tudo que deve ser armazenado e disposto ajudará a determinar as dimensões ideais. Luminária, relógio, enfim. Ao lado da cama de casal, os criado-mudos não precisam ser necessariamente iguais. Podem ser peças diferentes, com alturas diferentes, sem menor problema, desde que a composição final seja harmônica. Cuidado com a altura do criado-mudo. O ideal é que ela seja da mesma altura da cama. Cadeira de apoio. É sempre bem-vindo um local para sentar, tirar os sapatos ou mesmo ler um livro. Pode ser uma peça leve que possa ser movimentada pelo quarto ou mesmo uma poltrona fixa. Puff. Na versão pequena, 60 por 60, pode acompanhar a cadeira ou a poltrona para uma posição mais relaxada. Numa versão maior, 50 por 100, 1 metro, por exemplo, pode ser disposto no pé da cama, criando apoio para cobertas, almofadas extras na hora de dormir. Também pode ser utilizado como apoio na hora de tirar ou calçar sapatos. Mesa. Pode ser de apoio para jornais ou café da manhã, por exemplo, ou mesmo para estudos. No caso, verifique-se o que deve ser armazenado nessa peça. Cadeiras com rodízio, tipo escritório, podem ser uma opção melhor, já que possibilitam que as pessoas movimentem sem maiores problemas. Para crianças menores, seria recomendado o uso de cadeiras fixas, por uma questão de segurança. Cores. Vermelho não é uma opção ideal para quartos. Caso seja a cor escolhida, utilizem pequenos objetos de decoração. Um tom pálido e queimado de rosa pode ajudar a criar uma atmosfera mais romântica e feminina. Lembre-se, entretanto, que o rosa está mais vinculado a meninas e bebês e é um estilo mais country. Isso a gente já sabe que não é bem assim, né, gente? Vamos acabar com os preconceitos. Laranja é mais conveniente em tons de terracota. Amarelos são alegres, porém devem ser fracos, para não estimular demais o cérebro e provocar insônia. Verdes são relaxantes, azuis são ideais. Entretanto, evite os tons mais fortes de azul, pois podem levar à introspecção e mesmo à depressão. Para evitar uma composição mais fria, utilize azuis com tons queimados de laranja ou amarelo. Violeta em tons de lavanda, por exemplo, pode ser utilizado para ajudar a combater a insônia e as tensões, além de aumentar a sensação espacial do ambiente. Brancos em tom off-white ajudará na criação de uma atmosfera sofisticada. A composição preto e branco pode ser sofisticada, porém deve ser utilizada com muito cuidado nos dormitórios. Pode tornar o ambiente bastante impessoal. A utilização de detalhes em outras cores pode ser uma alternativa para conferir personalidade a esse esquema de cores. Iluminação. Procure criar opções flexíveis de iluminação com iluminação geral, de tarefa e de contraste e detalhe acionadas separadamente. Garanta uma iluminação geral suficiente para que as pessoas desempenhem uma tarefas básicas sem nenhum problema. Na maioria dos casos, uma luminária geral difusa é mais eficiente do que a gerada por spots. A utilização de dimmer ou dimer pode ser uma opção para conseguir diferentes atmosferas quando houver apenas um ponto central. Abajures, luminárias laterais na cama são sempre bem-vindos, como uma luminária de leitura. As luminárias, dependendo do caráter adotado, não precisam ser necessariamente iguais. Certifique-se de que existe interruptor paralelo na lateral da cama para maior conforto dos usuários. Arandelas são charmosas e criam uma iluminação mais intimista. Em dormitórios onde haja também mesa de estudo, garante excelentes quantidade de luz sobre o tampo. Spots no teto, luminárias de mesa de haste flexível são boas opções. Armários e closets. Armários modulares, embutidos ou closet, seja qual for a opção para o dormitório, ela deverá ser cuidadosamente planejada, visando a harmonia, manutenção simples e facilidade para que as coisas sejam mantidas em ordem. Antes de definir o melhor modo de armazenar roupas, sapatos e bolsas, é imprescindível saber como, onde e quando deverá ser guardado. O melhor modo de guardar sapatos, por exemplo, será o que melhor se adapte à pessoa que usará. A profundidade ideal para armários com portas é de 60 cm para que as roupas não sejam amassadas. Uma peça de mobiliário ou mesmo um local projetado nos armários ou nas bancadas poderão ser destinados a documentos e papéis, talvez um local para carregar celular ou guardar a pasta. Verifique cuidadosamente o que pode ser previsto nesse ambiente e que poderá facilitar a vida de seus usuários. Portanto, é tarefa fundamental verificar as quantidades e as particularidades de cada item do vestuário ou mesmo fazer um inventário delas. Uma perspectiva com ponto de fuga, uma vista. Aqui alguns desenhos, para mostrando o tamanho das roupas. Algumas profundidades. Alguns layouts.
closets maiores, planta, perspectiva com ponto de fuga, uma planta com alguns layouts. Alguns elementos básicos, materiais. O piso deve ser agradável ao tato, já que em muitas ocasiões as pessoas caminham descalças. Utilizar mesmo o piso do dormitório é uma boa opção para integrar os espaços, principalmente em ambientes não muito grandes. Tapetes distribuídos sobre o carpete podem acrescentar charme e sofisticação. Portas de abrir podem ocupar mais espaço, de correr sempre estarão sobrepostas a uma parte do closet. Camarão ou de dobrar podem ser uma boa opção, mas são horríveis. E as de embutir, por exemplo, têm seu custo maior, mas desaparecem no espaço. Estude a melhor opção custo-benefício. Se a opção for a ausência de portas nos armários, garanta pelo menos uma porta na entrada do closet para esconder a bagunça. Diferentes materiais como madeira, vidro jateado, opaco, acrílico, espelho, veneziana, qualquer que seja a opção, deverá estar totalmente integrada à atmosfera do projeto. Cadeiras e puffs podem ser de grande ajuda na hora de trocar sapatos ou mesmo colocar meias. Caso o closet seja largo o suficiente, um puff, por exemplo, de 90 por 90 pode ser colocado na parte central, permitindo que mais de uma pessoa utilize ao mesmo tempo. Mas hoje em dia está cada vez menor casas com closets grandes, tá, gente? Iluminação. Deve ser boa quantidade e difusa. Nada pior do que um closet escuro, onde não se acha nada. A iluminação de spots deve ser posicionada próxima aos armários, para evitar sombra. Outra opção é a instalação de iluminação dentro dos armários. Espelhos. Não esqueça dos espelhos para corpo inteiro, que pode ser colocado na parede ou mesmo atrás de uma porta, caso não haja espaço melhor. Cabides. Pode ser uma boa preocupação prever alguns cabides a mais na parede ou mesmo cabideiros. Bom, vamos entrar em banheiros agora. Ambientes importantes numa residência podem ser privativos, suítes ou compartilhados por mais de um dormitório ou mesmo por visitas. Os lavabos são excelente opção quando localizados próximos às áreas comuns, pois podem ser facilmente utilizados pelas visitas. Bom, lavabo, gente, vocês têm aí uma licença poética. Lavabo pode ter cor escura, peças hidráulicas escuras. Agora, banheiros de uso constante tem que ter vaso sanitário branco, tá? Porque é uma questão de saúde, a pessoa vê a cor da urina. Bom, em alguns casos, quando os banheiros são compartilhados por dois dormitórios, podem receber 2 portas de acesso, e que pode ser uma boa solução. Mas isso é mais arquitetura, tá? Nos últimos anos, temos visto soluções que transformam esse ambiente numa verdadeira sala de banho. Spa, sauna, ducha, 2 chuveiros, 2 pias, materiais nobres e mesmo aparelhos para ginástica são encontrados em alguns. Mais importante do que tudo isso é saber como os usuários utilizam esse espaço e o que pode ser providenciado para facilitar o dia a dia. Um casal, por exemplo, que sai para o trabalho na mesma hora do dia pode precisar de 2 chuveiros e de 2 pias para agilizar a manhã. Essa mesma necessidade não terá outro casal com diferentes hábitos. O vaso sanitário isolado com uma pia pode facilitar quando os banheiros não são muitos na casa. Esse ambiente pode ser responsável por um gasto enorme numa obra. Tudo dependerá dos materiais de revestimento e das peças escolhidas. Analisar o custo-benefício de cada opção é mais do que aconselhável. Outro fator importantíssimo é a segurança nesse ambiente. Opte por uma porta de box que abra para fora, pois embora possa molhar o piso, é a que proporciona melhor acesso ao interior do box em caso de emergência. Procure evitar a instalação de ralos nos chuveiros, exatamente sob os pés. Além de danificar o ralo, ele pode ser bloqueado e, consequentemente, o box alagará. O box poderá ter cortina, portas ou mesmo uma parte em alvenaria. Procure evitar muito modismo nos azulejos e nos pisos, pois será bem custoso substituí-los. Um banheiro com uma composição mais neutra poderá ter uma vida mais longa, já que cansará menos seus usuários. Alguns elementos básicos. Materiais. A área do box deve ser totalmente à prova d'água, portanto, opte por materiais como azulejo, cerâmica, porcelanato, pastilhas, mosaico de vidro, granito e mármore, etc. Madeira poderá também ser utilizada, mas necessitará de manutenção frequente, o que no final poderá encarecer o projeto. Cores. Verde, esmeralda, azuis são bastante indicados, pois são refrescantes e relaxantes, e acalmam. Iluminação. Basicamente, a iluminação geral dos banheiros é difusa, por meio de plafons ou spots embutidos e é mais eficiente. A iluminação de tarefa das bancadas, entretanto, merecerá maior atenção. Iluminação geral é luz branca, tá? A gente fala luz branca e fria. E a iluminação arandela
em volta do espelho, sob a pia, é necessária, principalmente para quando você vai se maquiar. E ali tem que ser uma luz mais morna, mais amarela, para refletir melhor as cores. Podem ainda ser criadas diferentes opções de acendimento para banheiros grandes. Caso seja colocada iluminação no box do chuveiro, é ideal utilizar lâmpada par, por causa da umidade gerada pelo chuveiro. Uma lâmpada sobre o vaso sanitário também é uma boa opção para pessoas que gostam de ler nesse ambiente. Entretanto, evite luminária com lâmpadas halógenas, pois vão esquentar a cabeça das pessoas. Gente, isso não existe mais, tá? Agora tudo é LED. Bom, sala de ginástica não é muito usual, mas a opção de equipamento de ginástica, como bicicleta, esteira, próximos à sauna ou spa, requer um planejamento mais detalhado quanto às áreas necessárias para cada atividade e para os revestimentos do piso. Uma sala de ginástica com todos os equipamentos básicos ocupará um mínimo de 20 metros quadrados e deverá ter uma boa ventilação e iluminação natural. Os revestimentos mais adequados para as paredes são a pintura acrílica ou epóxi. Para o piso, opte por materiais resistentes, antiderrapantes e principalmente de fácil manutenção. Emborrachados podem ser encontrados em diversas cores e padrões, facilitando a criação de um ambiente interessante. Pisos vinílicos podem ser mais rígidos ou mais flexíveis, dependendo da espessura escolhida, e ajudam na absorção do impacto durante os exercícios. Consulte sempre novos lançamentos de produtos especialmente desenvolvidos para esse ambiente. Cozinha-copa. A cozinha pode chegar a ser um dos ambientes mais complexos e caros numa residência. De um simples projeto para o dia a dia, sem grandes pretensões, até uma cozinha gourmet, alguns detalhes não devem se alterar. Podem ser de concepção aberta ou fechada, dependendo do estilo de vida dos moradores. A opção aberta é muito adaptada a residências de praia ou mesmo soluções mais informais. A regra básica do triângulo, por exemplo, ajuda na elaboração de cozinhas. O que é a regra básica do triângulo, né? É o fluxo de trabalho, né? Geladeira, fogão, pia. Para vocês, para facilitar a movimentação da pessoa que está desenvolvendo o serviço na cozinha. Esse tipo de alinhamento procura manter relacionadas as áreas de preparo, pia, armazenamento, refrigerador e cozimento, fogão, sendo que as duas primeiras devem estar mais próximas entre si. É importante lembrar que as pessoas deverão acessar a geladeira sem necessariamente ter de passar diante do fogão, principalmente se houver crianças na residência. A única forma de distribuição que não se adapta ao triângulo é a cozinha linear. Portanto, ela é mais indicada para pequenos espaços. Do contrário, pessoas terão de movimentar-se para frente e para trás inúmeras vezes, até que consigam se preparar uma refeição. Nesse caso, procure posicionar o fogão afastado da geladeira. Nunca encosta a geladeira e fogão, tá? Aqui uma plantinha mais humanizada. Aqui a gente tem uma ilha, né? E o triângulo. O grau de detalhamento de um projeto poderá variar de um simples croquis fornecido ao marceneiro ou à empresa especializada até um projeto completo com todos os detalhes necessários. Está falando de marcenaria, né? A localização do micro-ondas pode variar bastante de um projeto para outro, dependendo do modo como é utilizado na casa. Em algumas residências é utilizado para cozinhar, em outras para descongelar alimentos, aquecer bebidas, esquentar o jantar ou ainda somente refeições de fim de semana. Para cada situação, o tipo de posicionamento será mais aconselhável. O primeiro passo no projeto é fazer um real inventário do que existe atualmente na cozinha e o que deverá ser armazenado no futuro. Sabemos que todo espaço extra criado será preenchido por vidros vazios, embalagens plásticas e muitas outras coisas que tentamos guardar. Portanto, é melhor partir de uma realidade mais palpável. Uma lista dos eletrodomésticos que serão utilizados e onde ajudará na criação de armazenamento mais apropriado. Defina qual o tipo de alimento é preparado com maior frequência na hora de determinar os eletrodomésticos. Uma casa com muitas frituras necessitará de uma coifa mais eficiente. Uma residência onde são preparados muitos assados poderá requerer 2 fornos. Alguns designers dividem a cozinha em 5 setores próximos: pia, fogão, forno, geladeira, área para refeições. Cada setor deveria armazenar praticamente tudo utilizando nele especificamente. Aqui alguns desenhos, né, com algumas medidas. Alguns elementos básicos. Bancadas. Procure projetar bancadas auxiliares nas laterais do fogão, pia e geladeira. As bancadas também podem representar grande área visual do projeto. Dependendo da finalidade, podem ser de diferentes materiais, acentuando a criatividade do projeto. Áreas próximas ao forno, fogão ou micro-ondas devem ser resistentes a temperaturas altas para facilitar o apoio de travessas ou pratos quentes. Entre as possibilidades de materiais para diferentes bancadas, podemos citar os laminados, coriã, azulejos, madeira,
inox, concreto, granito, granilite, pastilha de vidro, mármore. Bom, tem vários hoje em dia, tá? Lembrem-se de que os mármores são mais moles, ao passo que os granitos são mais resistentes. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que existem muitos materiais hoje, né, que não estão listados aqui no livro, como silestone, por exemplo. Analise cuidadosamente o custo-benefício de cada um, pois com certeza vão variar consideravelmente. Cubas. São muito importantes e devem ser escolhidas com cuidado. Larga, estreita, rasa, funda, retangular, quadrada, redonda, simples ou dupla são algumas das alternativas a serem consideradas na hora da escolha. Além, é claro, do material que são feitas. Podem ser de aço, porcelana ou resina. Materiais. Pisos brancos mostram toda e qualquer coisa que caia no chão. Nesse caso, utilize rejunte à base de epóxi ou qualquer outro produto bastante resistente à sujeira. Pisos duros, cerâmica, pedra. Pisos flexíveis. As paredes, pelo menos atrás da pia do fogão, devem ser revestidas com azulejo, granito, vidro ou qualquer outro material de fácil manutenção. Caso a opção seja simplesmente uma pintura nas paredes restantes, a tinta deve ser lavável e bastante resistente. Armários. As portas dos armários ainda podem ser de laminado, madeira, vidro ou aço. Escolha o estilo e verifique as opções existentes. Os baixos sob as bancadas devem ter no máximo 60 cm de profundidade e podem estar sobre uma base de alvenaria, ou estar suspensos. Os cantos podem ser um problema quanto ao acesso. Por isso, verifique as opções possíveis e os acessos existentes no mercado. Acessórios existentes no mercado. Prateleiras fundas podem utilizar corrediças para facilitar o acesso às partes mais profundas. Lembre-se de adicionar um frontão para evitar que os objetos deslizem. Aqui alguns desenhos, algumas vistas, né? Isso aqui são elevações ou vistas. Gaveteiros específicos para panelas, talheres, devem ser incorporados nos armários baixos. Cada um terá dimensões diferentes. Não esqueça de considerar os espaços adequados para guardar as bandejas grandes e para tábuas de carne e legumes. Armários altos devem ser distanciados 50 a 60 da bancada e podem ter profundidade de 30 a 40. Gente, pelo amor de Deus, não faz mais armário que não encosta no teto, que é só para juntar pó, né? Então, o armário vai até o teto. A altura máxima que alcançamos sem utilização de escada é aproximadamente 1,80 m. Portanto, qualquer prateleira mais alta do que esse limite deverá ser utilizada para estocagem de itens de utilização bastante esporádica. Armário tipo paneleiro ainda é a melhor opção para a armazenagem dos itens de utilização diária, já que a melhor área para a armazenagem desses itens é a que vai dos olhos ao joelho. Não ter de abaixar toda hora é benefício às costas de quem trabalha nesse ambiente. Armários para micro-ondas ou fornos de paredes não devem ser muito altos. Certifique-se de que esses eletrodomésticos sejam acessíveis. Aqui é uma perspectiva com ponto de fuga. Estude os eletrodomésticos e a melhor forma de guardar cada um deles. Pode-se ganhar tempo armazenando a maioria deles já montada e próxima à área de utilização. Suportes de paredes são inúmeros, lixeiras. Bom, eu não vou ler essa parte, que se vocês quiserem dar uma pausa aí no vídeo e leiam. Não é tão importante. Cores. Vermelhos, laranjas, amarelos estimulam o apetite, ajudam a aquecer o ambiente e aproximam as superfícies. Amarelo pode ser uma madeira marfim dos armários, o vermelho mogno, por exemplo. Azuis e verdes são calmos, relaxam e podem refrescar o ambiente. Evite lilás, pois pode desestimular tarefas físicas. Iluminação. A quantidade de luz na cozinha deve ser excelente e abundante. A iluminação geral é que permitirá às pessoas movimentarem-se pelo ambiente sem maiores problemas. Deverá ser de preferência difusa e gerada por luminárias com lâmpadas fluorescentes externas. Hoje em dia é tudo LED, tá? A iluminação de tarefa direcionada aos planos de trabalho existentes podem ser geradas por spots ou por lâmpadas em cima das bancadas e principalmente da pia. Devem ser pelo menos duas vezes mais intensas do que a iluminação geral. A iluminação de efeito decorativa poderá ser instalada dentro dos armários ou focalizando gravuras nas paredes. Croica LED, né? É sempre auxiliável verificar os lançamentos das novas lâmpadas. Aqui no caso alguns exemplos, né? De uma luz sobre a bancada para trabalho. Bom, aqui tem alguma coisa sobre despensa. Hoje em dia quase nenhuma casa tem uma despensa, né? É mais armário mesmo. Lavanderia. A tecnologia também interfere nesse ambiente. Atualmente podemos contar com máquinas de lavar e secar, evitando 2 eletrodomésticos. Os ferros de guarda de passagem estão cada vez mais profissionais. Basicamente, podem ocorrer neste ambiente 5 atividades. Para cada uma delas, são necessários elementos específicos que variam bastante nas dimensões. Preparar. Utiliza bancadas de apoio
E cestos. Lavar. Tanque simples ou duplo. Máquina de lavar roupa e local para armazenar sabão amaciante. Secar. Varal ou fixo ou portátil ou secadora. Passar. Bancada de apoio, tábua de passar, armário para guardar ferro, produtos envolvidos, local para pendurar roupas, etc. Guardar. Bancada de apoio e armários para guardar produtos de limpeza, equipamentos. Lembre-se de prever tomadas. Bom, nesse caso, vocês já vão encontrar a casa com as tomadas todas prontas. Vocês podem só melhorar, né, a distribuição. Nesse ambiente, botas de chuva, tênis, aparatos de bicicleta também podem ser guardados. Às vezes até é questão de pet shop, né, também. Às vezes quem tem pet, animais, né, costumam colocar nesses ambientes água, comida ou parte das fezes dos animais, né? Então vocês também têm que analisar isso. Materiais. Quando a lavanderia está próxima à cozinha, procure manter as mesmas cores e padrões para integrar mais as áreas. Caso a opção seja por uma lavanderia próxima aos dormitórios, não esqueça de optar por uma porta que realmente corte o som. Opte por superfícies antiderrapantes no piso, já que a área é sujeita a piso molhado. Materiais de fácil manutenção também são recomendados. Cores. Opte por branco ou off-white em lavanderias mais escuras, pois ajudará bastante na reflexão da luz. Quanto menor for o espaço, mais aconselhável será a utilização de cores em tons claros. Evite tons de lilás para desestimularem o trabalho físico. Tons claros de amarelo são luminosos e alegres. Home office, né? São escritórios dentro de casa. O projeto deste ambiente é relativamente complexo, cheio de pequenos detalhes que, se esquecidos, podem colocar tudo a perder. Segundo a utilização do espaço, os escritórios podem ser de espaço exclusivo. Com o espaço à sua disposição, esse tipo de solução tenderá a ser um pouco mais complexa do que os demais, pois na maioria dos casos envolve maior número de equipamentos, mesas de apoio e áreas de arquivo. De área exclusiva pode estar restrito, por exemplo, a uma peça de mobiliário antiga sob uma escada, ou mesmo num hall ou num corredor de passagem. Então, seria um escritório que vai estar junto em um outro ambiente, né? De utilização mista, um ambiente com dupla função é bastante comum, como no quarto de hóspede, dormitório, copa ou mesmo no living. Nesse caso, procure definir bem a área destinada a cada ambiente para que um não interfira no outro. Caso não seja possível, rodízios nos móveis podem ser de enorme ajuda na hora de transformar o ambiente. Aqui, alguns exemplos de planta e uma perspectiva. Uma plantinha. Segundo o período de utilização, né? Se é diário, se é esporádico. E os móveis, né? Que vocês devem fazer, se são sobre móveis modulares, se vocês vão comprar móveis prontos, mandar fazer, né? Marcenaria. Aqui uma perspectiva. E aí, criando um briefing, né? Briefing é uma entrevista com o cliente, né? Para vocês saberem quais são as necessidades dos clientes. Então, aí algumas perguntas, né? O ambiente será destinado somente ao home office? Haverá necessidade de receber clientes? Quantas pessoas compartilharão esse espaço? Ao mesmo tempo ou separadamente? Então, aqui são algumas perguntas, eu não vou ler todas, tá? Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, para vocês darem uma lida. Mais algumas questões. Podem pausar o vídeo para dar uma lida caso desejem. Interessante vocês lerem, né? Quando vai fazer entrevista com o cliente. Algumas considerações, né? Para pessoas com necessidades específicas, né? A gente segue muito a norma, né? A 90-50, que é para acessibilidade. Então, seria interessante vocês darem uma lida na 90-50, inclusive, para analisar espaços para cadeirantes, pessoas com necessidades especiais, né? Ou mobilidade reduzida, ok? E aí acabamos com este capítulo.